Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações. Muito bom dia, amigos da Rádio TV Liberal, do programa Olho Vivo. Estamos recebendo na manhã desta segunda-feira o presidente do Sindicato dos Municipais de Guaporé, o senhor Manuel Cardoso. Prazer em recebê-lo aqui, Manuel. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a quem está, os ouvintes. Bom dia a ti, Zé. É um prazer estar contigo de novo, essa emissora. E estamos aí, estamos trabalhando, né, Zé? Que é o principal. Por falar em trabalhar, você vem fazendo um trabalho não só por os municipais aqui de Guaporé, mas você está na federação, está viajando de forma definitiva e corriqueira, agregando os municípios de todo o estado, é isso, Manuel? A gente, por ter, hoje são 155 municípios, mais ou menos, às vezes aumenta ou abaixa um pouquinho, porque alguns saem, mas a gente atende 155 municípios, né? Eu sou vice-presidente da federação e coordenador, né? Coordenador da região, mas eu posso ir em todos os municípios, se convidado, outras vezes eu vou de surpresas, né? Mas é bem como tu falou, Zé, estou trabalhando efetivamente não só para o nosso município, mas por todo o Rio Grande, né? Todos os municípios do Rio Grande, onde a gente traz novidades de outros municípios para poder agregar no nosso, né? E assim a gente também nos outros levando novidades daqui do nosso município, que muitas vezes são assuntos nossos aqui que são pioneiro no estado. Vou citar só uma das coisas que é pioneiro no estado, é onde a professora aqui no nosso município, a professora de educação infantil, ela ganha insalubridade. Isso foi uma conquista nossa do sindicato, né? E que a gente leva em outros municípios. Como também a gente traz de outros, né, para cá, que a gente está, há tempo que a gente está tentando implantar no município aqui o Vale Transporte, né? Mas agora a gente está um pouco mais leve nessa questão por outras que apareceram de surpresas, né? Essas questões que apareceram de surpresa é a questão do piso do magistério, agora o piso da enfermagem, uma conquista, inclusive estava lendo agora, o governo vai fazer um aporte de 7 bilhões de reais para atender a demanda no Brasil inteiro. Aos poucos vão se conquistando. E aí fica uma outra questão, e vou falar da questão do piso da enfermagem, dessa questão que o senhor está levantando agora, que tem outras questões que precisam, é mais urgente do que o Vale Transporte, que é também que o senhor foi citado, o sindicato foi citado, na questão da reivindicação de troca de padrão dos 5 para 8 dos monitores de escolas e atendentes de creche. Qual é o papel do sindicato, qual é o envolvimento nisso tudo? Se você observar, o sindicato ele tá atento a tudo que acontece com o funcionalismo. Eu, em momento nenhum, eu estou falando o sindicato, né? Nosso sindicato, o grupo todo. E aqui a gente fala principalmente da diretoria executiva, que é a que mais, no momento, atua, né? Que são 5 pessoas. Minha vice-diretora, minha vice-presidente, tesoureiro, secretária e também o patrimônio, né? Então essa é a nossa executiva. E a gente discute muito a respeito do que está acontecendo no município e nós não fugimos da raia. Até eu já falei em outra ocasião, até na própria Câmara de Vereadores, que o sindicato não fugiu da raia porque jamais o sindicato estaria contra algum aumento para o funcionalismo, né? Seja qual setor do funcionalismo, eu não digo aqui qual classe, porque para mim todo mundo é funcionário público. E aí a gente nunca torceu contra ou fez algo contra o funcionalismo, a gente sempre foi em busca de melhorias para que eles não tivessem prejuízo no seu futuro lá na sua aposentadoria. E no primeiro momento eu fui convidado, Zé, os vereadores lançaram então a proposta, né, que seria uma lei, a sugestão do Legislativo, e eu me engrenei junto, o sindicato se engrenou junto a essa proposta, e eu me propus na época para poder representá-los, pois sou de efetivo, de fato sou o único representante, né? O único que eu estou falando, o sindicato é o único, mas eu como presidente assino lá, né? O meu CPF fica muito tempo retido, né? Depois que eu saí, então é eu que tenho a responsabilidade enquanto presidente. E fiz o pedido, então, para as monitoras para que eu representasse, e assim eu fiz. Fui até o prefeito, comecemos as primeiras negociações e, com o passar do tempo, o próprio grupo que estavam na frente, né, das monitoras
acharam que o sindicato não estava atuando como queriam, né? Ou melhor, como achavam melhor fazer. E eu sempre disse que um jeito de trabalhar meu é com muita cautela, muita calma, principalmente trazendo garantias para que não aconteçam futuro prejuízo até para o próprio quem está na frente, enquanto o prefeito, né, que é na frente do executivo, e para nós, funcionário. Tem coisas que aconteceram com o próprio piso dos professores em outros municípios, que os professores hoje estão devolvendo dinheiro. Nem resolveram ainda. Nem resolveram e estão devolvendo dinheiro. Isso que é o pior, né? E eu sempre pedia, foi a partir de agosto, mais ou menos, que iniciou essa batalha, e eu batalhando sempre, indo atrás, e quando elas decidiram elas em loco ir lá conversar com o prefeito, eu me afastei, elas sabem disso, eu disse que eu ia ficar de olho no que estava acontecendo, mas não era o estilo que eu trabalho, não é assim que o Manuel Francisco trabalha. Eu não estou falando todo sindicato, porque talvez o sindicato tem uns que não vão agir assim, mas se achar que o Manuel está fazendo errado, futuramente a gente tem eleição aí, Zé, e se proponham. A pessoa que está achando que o Manuel não está fazendo errado se propõe e enfrenta aí uma eleição, né? Eu estou falando isso porque não é todo o grupo de monitoras que no momento estava fazendo essa pressão. Eu sempre dizia, porque o professor lá, quando ganharam o piso, professor nenhum me desacatou, professor nenhum veio para cima, eles ficaram esperando a decisão nossa. Inclusive 6 meses de muita luta. A secretária esteve aqui, falou em 1 ano, e é 1 ano sim, mas eu digo 6 meses de muito peso, muita correria que foi nós para conseguir o piso dos professores, que já estava em lei nacional, né? E aí veio essa agora, então a mudança de padrão para 8, eu acho um risco chegar muito perto da outra categoria, que é a categoria, né, aí sim de professores, porque elas têm um piso, falasse muito bem agora também do piso da enfermagem, né? E aí o Manuel ficou à espera, ou o sindicato ficou à espera, que a gente estava pedindo, e está pedindo ainda, né, ao que o prefeito e o secretário, a gente tem muita conversa com o secretário de Rocco também, e a secretária Veridiana, que ela dê olhar sempre que for dado alguma coisa para que seja de toda a categoria. Hoje chega a ser vergonhoso, eu digo vergonhoso entre aspas, né? O nosso piso da categoria, ou melhor, o nosso piso do funcionalismo na prefeitura de Guaporé é menos salário mínimo. O prefeito sabe disso, o secretário sabe disso, não pode fazer muita coisa, né? Agora está sendo estudado então isso para que a levante, para que passe de salário mínimo, e aí sim um aumento para todo mundo. É o que a gente está pedindo, porque não é justo uma pessoa se aposentar com menos salário mínimo. Tem que ter uma lei que complementa, manda para a Câmara todo ano para fazer o complemento para alcançar o salário mínimo. Tem municípios que acontece isso também. Há muitos presidentes até me questionaram, mas não, chego lá no final da carreira com tanto, mas nós temos que cuidar que a nossa carreira é com plano de carreira que a gente tem, né? Por isso que a gente chega num certo valor, mas a gente abriu mão, pelo plano de carreira abriu mão do fundo de garantias, Zé. Hoje um funcionário de 30, 35 anos, aí eles levam 30, 35 salário, né? Levaria com quem tem salário mínimo, quem é seletista. Nós não levamos nada. E antes da reforma de 2017, 2019, a gente ganhava até, quem é seletista ganhava até 40% a mais, que seria a multa, né? Então eu acho isso que o que o prefeito propôs agora, esse já estava na rádio, falou, ele colocou uma coisa que para mim também é bem preocupante. Nós do quadro geral, e as monitoras se incluem nisso, as atendentes também, que nem eu sou do quadro geral. A gente tem no nosso concurso, Zé, a carga horária de até 44 horas. Ele acenou aqui com a possibilidade de abaixar para 30 horas. Isso significa muito. Eu estou dizendo isso para que quem está me escutando observem isso. Vocês, monitoras que estão me escutando, eu já falo muito tempo com vocês isso. Vocês têm na mão uma aposentadoria futura, pode se aposentar na prefeitura, enquanto funcionário público, e lá no emprego informal que hoje vocês têm, lá no INSS, né? Hoje, como está, vocês estarão trabalhando em outro local, e eu sei por que trabalham em outro local, para suplementar a renda, sim, né? Tem 2 fatores aqui que propiciam isso para vocês trabalhar em outro lugar, é as 30 horas que vocês fazem,
tá? Só que o problema maior disso tudo é que na hora de se aposentar, vai ser concomitante vocês não se aposentar com 2 aposentadorias. A gente ganhou agora o direito de se aposentar, tanto no RPPS como no INSS. Mas se tiver isso, com essa carga horária de até 44, vai ser difícil a aposentadoria. E outra é o seguinte, o funcionário que está trabalhando aqui no comércio ou então em outro local, né? Não precisa ser em comércio, em fábrica de joia mesmo, muitas vezes na informalidade. Eu vi aqui a nossa secretária dizer que temos bastante atestado. Temos sim, a gente concorda com isso. O nosso funcionário, ele é adoentado. Só que tem outra que a gente talvez até esteja botando um pano na frente, não estamos vendo, né? O funcionário que trabalha em 2 locais, ele acaba adoecendo um no outro e pegando atestado praticamente quase aqui na prefeitura. Sendo que se você tem 30 horas e tu vai trabalhar na legalidade em outro local, você tem direito de botar 2 atestados e ganhar duplamente. Se não for assim, só a prefeitura está pagando na hora que você está adoentado. E quem tu tá na informalidade, tá agradecendo, porque tem um funcionário que muitas vezes entra no órgão público, exigindo o horário que quer trabalhar. Isso é inédito, em lugar nenhum, eu acompanho isso, sabe? Tu não pode fazer isso, porque se tá lá na iniciativa privada, tá numa escola privada, em algum lugar, elas estão trabalhando de manhã, elas querem, quero só o turno da tarde. Isso fica inviável para qualquer gestor. Qualquer secretário de educação fazer esse jogo. Não pode ser assim. Então, no momento que o prefeito acena 30 horas e depois dá para o grupo todo, eu acho que já é de bom tamanho. A gente tem que sentar, todo mundo, e conversar sobre isso. Deixar a politicagem, deixar a política que está aí, parece saltando aos olhos de quem sugere esse tipo de coisa, para que a gente tenhamos cuidado. Inclusive, a nossa aposentadoria está em risco quando se dá para uma categoria, para uma parte do funcionalismo, né? Que eu digo que todo mundo é funcionário público, uma parte, porque os outros também vão querer. Nós temos operário, nós estamos aí, estava pedindo para cozinheira, a própria nutricionista, cozinheira, secretária de escola. É o efeito cascata. Vai ser um efeito cascata, que ninguém mais segura. Sindicato não segura e nem o próprio gestor. Ninguém bota faca no pescoço de um gestor. É com muita articulação política, inclusive, volto a dizer, reitero isso, reitero de novo. Nada é conseguido sem ter muita garantia para que depois alguém lá no futuro pague e tenha que pagar um precatório bem grande, como já está acontecendo com o precatório aí que foi do passado na troca da moeda. O senhor falou em politicagem. Minha pergunta é: esse movimento não virou massa de manobra de alguns interesses políticos partidários em Guaporé? No momento que o sindicato foi pedido para ser retirado das negociações, e aí o caso é levado por alguns partidos, alguns vereadores, não virou realmente um palanque político? Zé, eu tenho muito cuidado de falar isso, Zé, porque hoje é um lado, se falei em politicagem, existe, no meio político existe politicagem, sim. Mas eu tenho muito cuidado que hoje é um prefeito, amanhã é outro, e eu continuarei sempre presidente do sindicato. Então eu tenho que ser polido nessa hora, tentar entender o que pode acontecer. Só que o que aconteceu, eu não fui pedido para ser retirado, tanto é que elas me convocaram de novo, me pediram para que eu fosse, né, participar junto. É bem isso mesmo, eu estou assumindo aqui a culpa, não é todo o sindicato, sim, é a diretoria executiva, junto comigo, que sou o cara que tem a decisão. Tem a decisão do sim, do não. Então, eu decidi não participar mais, porque não é o estilo que eu trabalho. Eu não trabalho assim só aqui no município, eu trabalho em todo o estado. Eu vejo colegas nossos, de outros presidentes, e até coordenador regional nosso, avançando sinais a ponto de querer fazer greve, balbúrdia em volta de algum acontecimento e colocando em risco, tá, a própria dignidade do funcionalismo. Eu digo isso lá em Gramado, o presidente de lá uma vez fez barricada, foi para a praça, para frente do palácio, colocar as professoras debaixo de uma barraca. Isso desmoralizou o grupo todo. Hoje
Só para te ter noção, Zé, hoje eles, para tentar levantar a moral do funcionário público, não é fácil. Até mesmo mostrando para a comunidade ou melhor, folha de pagamento nossa, o próprio pessoal que trabalha na iniciativa privada, trabalha numa fábrica de joia, em outro lugar, vai começar a rir. Porque eles não sabem o que a gente perde quando a gente tem um salário. Que faz um concurso público, né? E eles vão até tirar sarro do que a gente ganha. Muitos ganham bem menos que nós, né? Não quer dizer que nós estamos com salário alto, não estamos. O funcionalismo está com salário baixo em relação, muitas vezes, à mesma função na iniciativa privada. Por isso que eu digo que tem que subir o básico. O básico nosso, ele está a menos. Se subir para todo mundo tem um ganho real, né? E a gente sabe que a alíquota futuramente, por saber que tem o RPPS está aí mostrando com seu atuário tudo, que vai subir a alíquota do patronal por algo do passado que foi errado e agora está sendo corrigido e está sendo bem administrado pelo fundo que está aí, né? Pelos gestores que estão aí do fundo. Só que a gente sabe que futuramente vai ser uma bola de neve que não tem mais, talvez, nem condições de dar o aumento, que é o aumento real que a gente sempre busca, né? Acima um pouco mais da inflação. Emanuel, se as monitoras e atendentes de creches repensarem e pedirem para que o sindicato volte e participe das negociações, é possível isso? Zé, eu nunca me afastei, é bem como eu disse, eu tenho que garantir o direito daquela que não quer parar. Funcionário que não quer parar. Porque direito de greve se fala que se tem, mas tu é cobrado dia e perdido também o vale alimentação. Esse vale alimentação que a gente está negociando há muito tempo para que ele seja mais justo. Para mim é algo que tem que acontecer. Hoje tu perder um dia, tu perde o mês inteiro. Às vezes tu perder 3 dias na efetividade, Zé, tu perde 2 meses. São ali R$600 que tu perde de vale alimentação. É muito ruim. A gente está também nessa tratativa para que mude isso, né? Mude só essa partezinha no vale alimentação. Para mim, o mais justo seria dividido em avos. Mas houve um acordo que ele seria, tu perdeu um dia 3, tu perdeu 2,6 e tu perdeu 3,9. Para mim, seria o ideal isso também, né? Mas eu tenho que garantir, eu estou falando, nós, sindicato, temos que garantir para que aquele que quer tenham condições de trabalho. Porque assim, quando também há um deslize do próprio governante, o próprio gestor, o sindicato está ali também apoiando para que ele também cumpra aquilo que é de dever dele, né? Então, nada mais justo da gente agora proteger aquelas pessoas que querem trabalhar. Então, nós, enquanto sindicato, não se afastemos não, Zé. A hora que elas, se assim quiserem, que eu participe das reuniões para que isso renda mais com o prefeito, né? Agora, tiraram uma proposta que os vereadores vão todos em loco conversar com o prefeito. Eu acho que é isso que vai acontecer, né? Mas está sendo acenado para nós que se a arrecadação aumentar, a gente vai ter um aumento sim para todo mundo, né, Zé? É o que está sendo acenado para nós. A arrecadação nossa, se vocês observar, Zé, o ano passado, ela passou, a gente sempre teve como indexador o IGPM. O ano passado, ele estava alto, foi pela primeira vez o IGPM estava alto e abaixaram para IPCA. A gente não pode receber o aumento nosso fora daquilo que é colocado colocado nos impostos, nos IPTU, tá? E aí foi uma lei na Câmara, passou uma lei na Câmara onde que abaixou para IPCA. Beleza, acho 10 demais, bom isso, mas quem perde com isso tudo também é a comunidade. Se a troca de indexador complica. A troca tudo, complica, porque acertou um lado e desacertou o outro. Desacerta outro, porque o funcionalismo acaba cobertor curto, né? Tapa a cabeça e descobre os pés, ou vice-versa. Zé, tendo que dar uma boa qualidade, uma melhor qualidade possível de mão de obra lá nas suas escolas, nas suas obras, na agricultura, por tudo, na saúde, tendo que dar o máximo, o funcionário tem que dar, e vendo o seu aumento, a sua arrecadação cair, principalmente no seu município, que hoje é um dos municípios que menos arrecada, Zé. E eu sei, a gente sabe, todo mundo sabe, toda a comunidade sabe, porque a sonegação corre solto nessa cidade.
Outra situação, Manuel, o governo está querendo reabrir as negociações de relações trabalhador em patrão, trabalhador. Tem que ficar atento também para que não se cometa injustiça e não se perca direitos adquiridos na Constituição de 5 de outubro de 88, né? Zé, a Constituição já foi rasgada há muito tempo. Há muito tempo. A gente até acha que, quando houve reforma, a gente até falava, não é reforma, é uma deforma. Porque quando tu faz uma reforma numa casa, remendos mal feitos, né? Tu tenta fazer o melhor possível. O que fizeram foi destruíram, né? Destruíram a CLT. CLT, que para nós era a nossa Constituição, né, enquanto trabalhista, destruíram. Começou lá em 2017, né? Ali ela teve as reformas, 2017, 2019, que destruiu. Então, qualquer coisa agora que está sobrando de direitos nossos, a gente tem sim de agarrar de unhas e dentes e fazer com que isso melhore. Eu acho que agora, com o governo um pouco mais olhando mais para o trabalhador, sobra de noção. Sindicalista, né? Voltou também agora o Ministério do Trabalho e Emprego. A gente tem aí, né, o ministro Lupe, que estava agora em Gramado, eu não pude estar por questão de né, situação delicada, de doença, né? Eu não estive num congresso que tem o congresso da RPPS, é a Previdência dos Municipários, né, que está correndo. Lá está vendo esse seminário, a GIP, que foi uma das companheiras nossas na federação, ela que propôs isso, e o ministro Lupe lá estava também junto com o presidente da federação nossa, com o presidente da nossa confederação. Então era um grupo de pessoas bem íntegras que estavam decidindo o que vai ser o passo à frente. E lá foi tirado para que as centrais todas se unam. Inédito, né? Isso só aconteceu uma vez, foi no governo da Dilma, quando se questionava muito o fator previdenciário, não sei se tu se lembra, Zé. Uhum. E se questionava muito, foi pela primeira vez, o grupo se uniu, todas as centrais, onde a gente faz parte da UGT, que é a União Central Geral dos Trabalhadores, e lá foi decidido que vai ter sim muita conversa, para que possa a gente resgatar um pouco mais de dignidade para o trabalhador. Olha, foi um prazer esse dedo de prosa aqui na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo, e não faltarão oportunidades e nem assuntos. Tenha o senhor um bom dia. Zé, um bom dia para ti, bom dia a todos os funcionários que estão nos ouvindo. Falamos aqui com Manuel Cardoso, presidente do Sindicato dos Municipários de Guaporé, na programação da Rádio TV Liberal e do programa Olho Vivo. Olho Vivo, o programa de entrevistas, opiniões e informações.